Falando em final de semana, vamos começar já a programar o que você fará nesses dias de folga? Nessa sexta, o Mulheres tem o enorme prazer de receber um ator que é consagrado nos palcos, no cinema, na TV. Tente adivinhar, ó. Ele deu vida ao cafajeste Ralph, na novela Rei do Gado. Ele viveu o cantor Johnny Percebe em Torre de Babel e o destemível Coronel Nunes em Salve Jorge, além de tantos outros personagens. Já sabe, né, de quem eu tô falando. É dele, Oscar Magrini. Seja bem-vindo ao Mulheres, que prazer recebê-lo. Obrigada. Prazer é meu, obrigado pelo carinho. Muito obrigada. Inclusive, eu falei que o pessoal pode já começar a programar o final de semana, porque você está em cartaz aqui no Teatro Gazeta, com o espetáculo Troca-Troca, que fala sobre relacionamento, sobre relacionamentos longos e as dificuldades cômicas muitas vezes, né? Conte pra gente um pouquinho. Muito boa tarde. Aqui o pessoal da Gazeta, assim como a Pâmela e a Camila também, é só pegar o elevador e descer. Troca-troca, sábado e domingo, a comédia. Século XXI, relacionamento, casais. Eu falo assim, de uma coisa mais engraçada falando, porque, vou dar um spoilerzinho. Eles são casados há 10 anos. Eu fui casado com uma psicóloga durante 8 anos, mas era muito mulherengo. Será que a mulher, então ela se sentia mal, separou há 2 anos. Ela tem uma paciente que ela atende, que é a minha amante. E a paciente, o marido da paciente, é amante da minha ex-mulher. Minha nossa, é um troca-troca mesmo. Então, no meio da peça, você fala assim, poxa, 10 anos de casado, a gente nunca falou sobre isso. A gente não faz sexo porque eu achei que você era sexuada. Aí você devolve, eu achei que a gente não faz sexo porque você não tem mais interesse em mim. Então, se você é uma mulher bonita, como existe tantos casos, bonito ou não, interessante, o marido não está nem aí, ou ela tem outra, ou ele tem outro. Então ela vai procurar na rua e fala assim, pô, se ele me acha uma deusa, se ele gosta de mim, o que acontece com o meu marido? Mesma coisa é o cara, minha mulher não está nem aí comigo nem nada, eu sou um cara legal, bacana, o que acontece? Vai procurar na outra. Falta atitude, falta relacionamento, falta conversa. Qual o problema? Qual é a sua cara aí? Senta aí, o que aconteceu? Você falou para mim, eu falei isso? Me perdoa. Desculpa, mas eu estava no momento... É o diálogo. Isso é a base de tudo. Tantos casamentos são desfeitos porque as pessoas não conversam. E você fala com propriedade, afinal, você é casada há 35 anos, é isso, Oscar? Eu brinco com a Matilde me atura há 35 anos. Aturar é uma brincadeira, ela é uma companheira idônea, maravilhosa, porque eu acredito, a mulher não tem que estar à frente nem atrás. A mulher está ao lado do homem, ajudar, entendeu? Como eu faço uma peça, por exemplo, faço uma peça, uma novela, a primeira que eu consulto é ela, mas e aí, o que você achou? Aí ela fala assim, é pra falar, que nem seus amigos passam a mão na cabeça, fala a verdade. Não, fala a verdade. Tá horrível, tu é melhor, tu fez folgado, tu podia fazer melhor, tal. Então escuta essa pessoa que está comigo, que dorme comigo, que estamos juntos há 35 anos. É parceria, né? Diálogo. Tem altos e baixos, tem briga, mas não pode deixar brigar. Nunca a gente vai dormir aborrecido. O que aconteceu? Aconteceu isso, tá bom. Hoje faz tempo que não acontece isso. Mas no começo, são pessoas diferentes. Um homem e uma mulher são pessoas distintas. Então, cede um pouquinho ali, cede um pouquinho aqui. Perdão. Por exemplo, os filmes que eu gosto, eu tive locadora de vídeo. Eu gosto de terror, suspense, tiro, porrada de bomba. E ela não, ela gosta de romance, de comédia. Então eu cedo vou assistir um filme com ela. Ah, que legal, que gostoso e tal. E é isso que precisa ter. Companheiro, a gente paira o papo de regar a plantinha, ver como é ser, adubar e vamos conversar, porque é um casamento de 35 anos, ainda mais na minha profissão. Muito bem. E você falou que foi dono de locadora. Eu acho que é uma curiosidade da sua trajetória. Gente, as pessoas nem sabem o que é locadora de vídeo, né? Dono de uma locadora de vídeo, também trabalhou como educador físico antes de trabalhar como artista. Como foi essa migração? Então, eu sou da antiga. Eu vejo novela quando era preto e branco. Então eu sempre gostava dessa caixinha que está em casa, ver os artistas, as pessoas, eu sempre gostei. Eu sou um cinéfilo. Então em 87 eu montei uma locadora de vídeo, videoteca, VHS, tal, molecada não sabia o que é isso aí, videoteca e tudo mais. Aí veio aquelas Blockbusters e acabaram com a gente. Mas em 87. E eu comecei com o modelo em 85, trabalhando e fazendo. E eu queria estar na televisão, eu queria conhecer essas pessoas que entravam na minha casa, eu queria estar com eles, eu queria, por exemplo, almoçar, sabe, ser amizade.
E uma coisa muito interessante que aconteceu foi quando Mulheres de Areia, primeira versão, em 73, foi gravada em Itanhaém, na Praia do Sonho. Ruth Raquel, era a Eva Vilma, Carlos Zara, o Marcos, Gianfrancesco Guarnieri, o da Lua. E eu fui assistir com a minha mãe, com o meu irmão, enchi o saco dela pra gente ver a gravação na Praia do Sonho, em Itanhaém. Cheguei lá, não tinha gravação nenhuma, mas eu vi a casa da Ruth Raquel, eu vi a prainha, eu vi a casinha, a praia, que estava na minha televisão, que aparecia na televisão, eu estava lá. Tudo bem. 20 anos depois, em 93, foi minha segunda novela, Mulheres de Areia, com Carlos Zara. Olha que legal. Fantástico. Então, começou como modelo. Belíssima. Não é isso? Mas, cara, eu falei pro Zara, senta aí, Magrini, como é que é, Zara? Eu tô emocionado, eu tô falando com você uma coisa que aconteceu na minha vida. E expliquei isso pra ele. E não hoje você é referência pra tantas pessoas, Caramba, né? então, como eles eram pra mim, hoje eu já sou da antiga. Eu falo que eu sou da antiga. E merece Oscar. Ah, Temos, merece inclusive, Oscar. uma dinâmica pra você hoje, que é o Oscar do Oscar Magrini. Como é que é? É o seguinte, ó. Nós Posso vamos olhar pra colocar cá? aqui na tela, Ai, assim, que legal, é uma pô. dinâmica. Aqui, tira a foto aí. Você que vai dar Oscar, certo? Então, o primeiro Oscar que você vai oferecer... Eu vou me dar para os meus Isso. personagens? Nós vamos mostrar aqui duas situações pra você em várias categorias. A primeira delas é o pior figurino impossível. Então, é o figurino mais desconfortável, tá? De um lado, Rei Arthur, Caça-Talentos, em 1998. Do outro, Capitão Macário 2004. de Menezes, 2004. Qual foi o pior figurino desconfortável e por quê? 10 vezes a Rei Arthur. Eu imagino. Olha só as latas, olha só o movimento. Faz isso com a Angélica, o Caça-Talentos, era muito bacana, e são as historinhas que tinha. 98. Nossa, para montar era pesado. Tinha, os ombros eram colocados um de cada vez, era coisa pesada, Machucava. tinha espada, tinha tudo. Não. Esse aqui é maravilhoso. As roupas do Capitão Macário, apesar de ser camisa, colete, gravata, casacão, chapéu, que era da época que se fazia isso, tudo bem, mas o Rei Arthur era desconfortável. Maravilhoso. Cara, mas gostou de fazer, mas era assim, se é um incômodo, nossa, o Rei Arthur 10-0. Tirava, era aquele alívio, né? Ah, e soava que nem um cavalo de corrida, né? Tinha mais isso. O próximo Oscar, esse é legal, Opa, vamos é ver. o vilão mais odiado. De um lado temos o Ralph Tortelli, do Rei do Gado, que é de 1996, e o Agenor, do Carnival de Paixões, SBT 2003. Qual você acha que é aquele vilão inesquecível? Todo mundo vai achar que eu vou falar um, mas eu vou explicar o porquê. Posso? Rapidinho? Claro que sim. O vilão, por quê? O Ralph era amante da mulher do Rei do Gado, onde, quando eu fui convidado para fazer essa novela, só tinha 30 capítulos de vida. E aí o Benedito teve que entubar e aceitar isso. Eu vivi mais 105 capítulos, ou seja, quem matou o Ralph não era para ser nada disso. Um gigolô, um cafetão que batia em mulher, homem gostava, mulher adorava e as crianças também, não dá para entender. Era um vilão? Era um vilão. Mas o Agenor era pior, ele era mau caráter. O outro era um coitado que estava nas mulheres lá. O Ralph virou um vilão Até querido. hoje, Pamela, até hoje faz 29 anos, a Rei do Gado, eu brinco, é sócio dele. Pô, o Ralph, eu vou fazer 64, ele tinha 35 aí, e até hoje, então uma coisa que ficou e marcou. E eu ganhei no Prêmio Contigo, o segundo Prêmio Contigo, o maior vilão, o Ralph. Mas o Agenor, os dois são ótimos. Mas se falar assim, mais maldito. Ele é o mau, Cafajeste, o Agenor. É o Agenor. Vamos Ele matou assistir. pessoas, matou esse aí no incêndio, é Carnaval de Paixões. Matou esse, matou a amante dele, que era Patrícia Naves e tal. O Ralph não, o Ralph era um coitado. Deve ser Ele gostoso. fazia o que não tinha em casa, ele ganhava presentes em troca, entendeu? Ele agradava as E é mulheres. gostoso fazer vilão? Se colocar num, Se você me num perguntar lugar o que eu que gosto- você não faz na vida real. Se você me perguntar o que você prefere, eu prefiro fazer vilão. Porque bonzinho eu já sou. E vilão é... eu gosto de fazer o outro, o mal, que quando o Ralph... E era tão engraçado, desculpa a parte aqui. As mulheres falavam assim, quando você aparece na tela, eu tenho uma raiva de você. Eu falei, muito obrigado, mãe. E tinha umas mentirosas. Quando você vai aparecer, eu desligo a televisão. Mentira, mãe, tu não desliga não. Era uma loucura, era muito gostoso ouvir legal. isso, sabe? Não, então até eu fiz hoje a bem, gente Pamela, fala até do hoje, Ralph. 29 anos, gente. Vamos Tinha falar de cabelo amor. preto. Vamos falar de amor agora. Opa! O melhor casal das telinhas para quem vai o Oscar. De um Nossa! lado, nós temos Regis e Nora, A Regra do Jogo, Globo 2015. Do outro, Nelson e Marlene. Chapa Quente, TV Globo também, mesmo ano 2015. Qual foi o casal mais Então, gostoso? Eu acho gostoso porque eu entrei como motorista, né, era o pai da facção lá, que era o Zé de Abreu, e ela era a mulher dele, eu era o motorista dela. E fui escolhido para entrar no meio da novela para fazer isso, acabei ficando com ela. E nessa aqui da Ingrid, que foi fantástico, com o Rassum, adorei fazer o Chapa Quente, mas ele não fica com ela.
É porque ele era um ex-noivo dela, é um cara do passado. Cara boa pinta, legal, bacana e tal, mas ela tinha um rolo com a ação. Mas eu curti demais com a Renatinha Sorrah. O motorista. Foi o segundo trabalho que eu fiz com ela, com a Renata. Ai, que legal. É o segundo com a Renata. Com a né? Renata. Foi minha 15ª, 22ª novela, nem lembro. É lindo te ver. É bonito, foi legal. Eu conquistei essa mulher, né? Não, e muito bonita porque o seu olhar aqui tá doce. E uma tela anterior a gente viu pura agressividade de um vilão. Completamente diferente. Um cara que era assassino, matava e tudo mais. Né? Muito bem. Aqui, e eu tô a gostando, cena? obrigado. Tá gostando? Viu? Muito Que legal. Muito boa essa dinâmica. E qual foi a cena que mais te emocionou? Temos duas opções. Fechamento da Arca, que foi Gênesis, né? Noé, que foi na Record em 2021, que é a cena em que Deus fecha a porta da Arca quando Noé entra com a sua família antes de começar o dilúvio. E do outro lado nós temos o Ramiro Fernandes, que é a morte do Ramiro ao ter um infarto fulminante no casamento da filha Helena, que era interpretada pela Bruna Marquezine. E aí já foi na TV Globo em 2014. Eu vou te falar. A primeira novela bíblica que eu fiz, que foi Noé. Essa cena foi incrível, porque eram 3 partes. Era eu morro no casamento dela, porque depois ela vira Julia Lammert, faz o personagem da minha filha. Foi interessante, porque 1h30 no caixão fazendo uma cena, porque ele tem um infarto no casamento da filha, uma cena forte. Ela chorou bacana, foi muito emocionante. Mas, Pamela, Noé... Sabe que é uma cena que quando Deus fecha a arca e todo mundo, a gente começa a cantar, eu te avisei, as pessoas, homens, mulheres gritando, Noé, abra a porta, Noé. E na visão de Deus, era o único homem honesto e íntegro. Era Noé, a mulher, as noras e os filhos, né? Então, era um slow motion, o dobro desse estúdio aqui era a arca por dentro, 3, 4 andares. E todo mundo se mexendo, aquela gritaria. Você sabe fazer uma cena emocionante? Você tem que estar num grau de emoção para chorar e transfigurar isso? Aí, de novo, corta, agora uma grilha, agora outra. Aquele bate-papo, fizemos 5 vezes, cada um pegando um e cantando geral. Ninguém parou de chorar. Eu fico emocionado. Ninguém, porque foi uma cena fantástica. Aí na sequência é quando começa aquele... A Record não economizou. O efeito especial foi um absurdo, que foi a mais falado e comentado. Quando começa a chover, água do firmamento, debaixo da terra, subindo e tal, a arca mexendo, as pessoas gritando, foi tão emocionante que acabou a cena repetindo 5 vezes, porque tinha que pegar cada um, e todo mundo, a comoção geral. O estúdio todo chorando. Foi gravado em um estúdio? Era uma arca grandiosa, então? Era um estúdio que você entrava, era uma arca dentro. O estúdio era a arca, E olha só que incrível, efeito especial. Todo mundo olhando os pássaros agora, não tinha pássaro nenhum, mas todo mundo fazendo assim, ó, junto. Os pássaros entrando na arca. Tínhamos boi, vaca, galo, tinha ganso, animais que nós conhecemos. E leão, zebra, hipopótamo, era efeito especial. Você acredita que tinha uma bolsa de couro de água no ar, assim, pendurado. Entra o hipopótamo, ele bate na bolsa, a bolsa faz isso. A bolsa existia, o hipopótamo não. É incrível isso. Falando, caramba, tem hipopótamo, porque ele raspou na bolsinha, tu tá entendendo? Eu fui para Portugal fazer um filme em final de 2021. Eu fiz todos os programas da Record, que vai para África, Angola e tudo mais, falando da novela Gênesis sobre o Noé, sobre esse efeito especial. Foi fantástico, que eu amei fazer. privilégio viver tudo isso, né? Foi um presente de Deus. Meu amigo Edgar Miranda, que é diretor agora, está lá em Portugal, fazendo muito bem o trabalho dele, que me convidou para fazer, e eu sou grato também, aceitaram, fiquei muito feliz. E um presente para nós, né, que pudemos assistir, podemos sempre assistir em papéis tão diferentes, agora em cartaz aqui com Troca-Troca, no Teatro Gazeta. Então você tem até o dia 29 de junho para assistir esse espetáculo, e no Sampa Ingressos você tem mais informações para que você reserve o seu ingresso, organize-se e prestigie Oscar Magrini. E venha aí se divertir com essa deliciosa comédia que fala dos casais, de relacionamentos, e muitas pessoas vão se identificar, vão se ver. Já passei por isso e estou passando por isso, acho que vai passar por isso, não é melhor não. Eu tenho certeza que você vai gostar. Até dia 29 de junho, sábado e domingo, Teatro Gazeta, aqui embaixo. E siga, @Oscar Magrini, por que favor, arrasa na produção de conteúdo, hein? Ajude o tio, @Oscar Magrini, porque esse Instagram tá muito louco. Você ganha 3 mil, 4 mil, pede 3 mil, vem lá para cá e vai direto. Eu sou um ator que brinco na internet, mas hoje em dia a linguagem é isso, né? É um celular e vai por aqui e tá fazendo.
Mas gostei, especialmente do quadro que você conta fatos sobre a sua vida, muito legal, vale a pena Papo seguir. com Magrini. A gente tá lá, gente, @Oscar Magrini, selinho azul de autenticidade. Agradeço mesmo. Até a próxima, viu? Opa, muito obrigado Obrigada pela visita. Beijo. Um ótimo espetáculo pra você. Amém. Excelente final de semana, gente. Beijo, obrigado.